por norma têm casais monogâmicos, é isso, não é? Não são monogâmicos, mas por temporada é como se fossem monogâmicos, porque nós, pronto, aquilo trabalhamos basicamente em termos de mutações e do que eles são portadores e por aí fora, e por vezes temos vantagem que um macho cria com uma fêmea, por vezes temos vantagem que cria com outra, e trocamos muitas vezes, ou seja, nós fazemos um casal para toda a vida, nem de perto nem de longe, e estamos constantemente a trocar os casais. Claro. Isso faz com que o nosso resultado, a nossa média de avos seja relativamente baixa em relação a outros. Nós, numa temporada, se tirarmos na média 3 aves por casal, para nós é excelente, mas se a gente quisesse tirar mais, tirávamos. Bastava deixar os casais que funcionam a trabalhar. Mas como temos o interesse é procurar que eles criem coisas novas e diferentes, às vezes temos a vantagem de os trocar, pronto, e aquilo pode não correr tão bem, Claro, e então vai a média de 3, uma espécie que normalmente criam 4 ou 5. Portanto, 3 é relativamente baixo, mas pronto, mas isso é um número aceitável no vosso criador. Claro. Para nós é. Relativamente, e já agora, quando acaba a época de criação, como é que vocês fazem? Vocês colocam as aves todas no local em colónia, em bando, ou mantêm-nas nessas gaiolas com os casais? Como é que normalmente procedem? Temos duas formas de fazer. Normalmente deixamos as aves, as novas, nas gaiolas grandes. Por vezes fazemos tipo gaiolas de novos e depois juntamos também os casais, nomeadamente quando temos o interesse que eles se separem. Pronto, fazemos gaiolas com 2 ou 3 casais adultos. Pronto, para nós achamos que é importante as aves socializarem, ou seja, eles estarem, se a gente pensar nos homens e nas mulheres, mas às vezes é uma coisa, se a gente está muito tempo com a mulher, aquilo começa a saturar e a ideia é fazer mais ou menos a mesma coisa. Nós procuramos juntar as aves e pronto, e mesmo que nós não separemos, as aves socializam com outras. E isso pode ser vantajoso, porque a qualquer altura pode morrer uma ave ou coisa do género. E se o casal for demasiado unido, às vezes é um problema no futuro. Para conseguir juntar um novo elemento, claro. Nós, mais do que as aves novas, pronto, para nós também é importante elas terem espaço de trabalho, nomeadamente as que estão nas gaiolas de 2 metros. A gente procura que elas vão para as gaiolas mais compridas, porque o voar é fundamental. 2 metros para nós é o limite mínimo aceitável para as aves conseguirem voar, e então normalmente essas que nos 2 metros vão para lá, todas para o outro lado. Portanto, isso depois depende muito também da quantidade das aves que a gente cria e quando é que elas saem. Isso não é propriamente uma regra 3 simples. Claro. Nós temos 2 voadores mais ou menos grandes que usamos para as aves que estão tipo na engorda, que vão ficar 1 ano ou 2 à espera de ficarem com a idade de poder reproduzir. Mas tem uma limitação de quantidade de aves que a gente acha que é adequada, que é o que está atualmente, a volta de 8, 9 aves, e estão os 2 cheios. Mas a nossa ideia base é permitir que as aves fiquem o máximo de tempo em gaiolas grandes. E depois, na altura da reprodução, a gente mete-as nas mais pequenas, se for caso disso. Claro. Falou-me aí na idade da reprodução. Em ambas as espécies, a partir de que idade é que as mesmas começam-se a reproduzir? Os reinex, eu lembro-me perfeitamente quando a gente começou, que nem sequer havia sectários, não havia nada disso. De vez em quando vinha cá um inglês fazer endoscopia às aves, e então aquilo praticamente só começava a criar quando nós tínhamos certeza que era mais chifre, que era aos 3 anos. Claro. E às vezes com 4, que era mais ou menos o normal. Há 3 e tal anos atrás eram os reinex começarem com 3, 4 anos. Atualmente nós com 2 anos temos se calhar uma taxa de 90 e tal % das aves a criar com 2 anos. Também não temos com menos, provavelmente até poderiam criar, mas nós achamos que com 2 anos já tem a maturidade suficiente para... Ok. Nós com 2 anos só permitimos que as aves criem uma vez, independentemente de terem ovos gold ou não terem. Ela só vai, faz uma postura garantidamente, independentemente da mutação ser interessante ou não ser. Ela, se quiser faz uma, se não quiser não faz nenhuma, mas mais do que uma não faz de certeza. O dos sabrinhos é uma coisa assim um bocadinho mais esquisita, porque aqui nós temos aves com 2 anos fêmeas que conseguem pôr ovos, e temos machos com 5 anos que ainda não conseguem engalar. Ui. E nós temos conhecimento de aves com 8 anos
a partir dos 8 anos é que começam a galar. Pronto, e é um bocadinho diferente. Eu acredito que daqui a alguns anos, com maior experiência e com os pássaros começarem a desenvolver outro tipo de apetência, também acontecerá o mesmo com os reinetes, que vai progressivamente baixando e que começarão a criar, penso eu, todos normalmente aos 3 anos. E às vezes, mais com 3 anos ainda não conseguem. Normalmente as fêmeas com 2, 3 anos conseguem pôr todas, mas nem por isso. Mas isso eu acho que se há de conseguir chegar ao ponto em que eu queria mais ou menos também, mais ou menos cedo. Dentro dessa altura. Relativamente à idade que essas aves atingem, os ringnecs e os alexandrinos podem chegar até que idade? Epá, penso que sem grandes problemas à volta dos 30 anos, tanto um como o outro. Ambas as espécies. E a reprodução, pelo menos a 25 anos ou mais. Mas isso, a reprodução depende muito de como é que eu. Das condições com que a ave foi tratada ao longo dos anos, claro que sim, claro que sim. Isso é comum em todas as espécies, claro. Quando são muito, muito puxadas, nós procuramos, se calhar não sei se é puxar muito ou não, mas o geral das nossas aves faz uma postura por ano, excepcionalmente fazem duas, alguns casais, e mesmo quando faz duas, todas criam as aves, não sei que seja um casal mesmo que não queira criar, mas normalmente não fazemos, não tiramos que ela tentar a fazer terceira ou coisa já. Nós procuramos que as aves todos os anos criem. E pronto, isso faz com que os ciclos delas de expectativa de reprodução passarem à vontade, todas com 20 anos no mínimo, conseguem criar. Elas começam aos 16, 18 anos, 20 anos a reproduzir, é uma coisa que é mais ou menos normal num reineque. Agora, se um gajo tira os ovos 3 ou 4 vezes, se eles fazem 20 ovos por ano, se calhar não vão mais. desgastar a ave, pois, exatamente. E depois se começa logo isso, quando elas só têm 2 anos, a fazer logo 20 ovos, se calhar nem chega a durar 4 anos de reprodução, mas pronto, depois isso é. Vai de cada criador, claro. Negócio que a mim não está, pronto, chateia-me, mas procuro não ligar muito, que é para o gajo também não se chatear. Em termos de consanguinidade, praticam a consanguinidade no vosso plantel? De preferência não. Nós usamos muito as aves que criamos, nomeadamente nos reineques. Vamos ficando com alguns e isso, ou seja, o ciclo não é muito aberto, mas geralmente não é algo que nós não fazemos e procuramos de facto evitar ao máximo, porque não justifica, só mesmo em mutações que são raras, difíceis de obter, provavelmente, exatamente. Essas emergentes aí pode-se procurar, mas pronto, mas também isto, a nossa forma de encarar isto, não, pronto, mas por exemplo agora temos uma mutação que é relativamente rara, os alexandrinos aqui na Europa, e pronto, e são os 2 portadores, e vamos procurar criar, mas a partir daí a nossa ideia não vai ser depois pôr o pai com a filha para sair metade. E qual é o nome dessa mutação já agora, caro amigo? São diluídos. Ok. E pronto, e depois estava a dizer, a ideia não será pôr o pai com a filha ou o filho com a mãe e a partir de tirar toneladas de diluídos, será agarrar no diluído e juntar com azul ou juntar com esmeralda ou com cabeça amarela, pronto. Será a partir dessa mutação começar a criar outras, ou seja, a possibilidade não é algo que nos preocupe muito, porque o nosso objetivo é, a partir do momento que a gente ou obtém ou consegue criar uma determinada mutação, é criar uma coisa acessível, ou seja, procurar ir sempre fazendo novas combinações. E as novas combinações não se conseguem com os pais. Isso é difícil. Ou seja, tem que se pôr sempre coisas diferentes para conseguir lá chegar. Vocês trabalham em circuito fechado no vosso plantel ou costumam adquirir aves novas com regularidade? Pronto, é assim, nós, como o nosso objetivo é as mutações, a maior parte delas, para conseguirmos temos que arranjar em algum lado. Claro. Nós conseguimos fazer, por vezes, combinações, e há algumas combinações novas, mas para ser uma mutação efetivamente nova, tem que ser buscar a algum lado. Porque elas nós não conseguimos criar uma mutação, conseguimos criar combinações, mas mutações não se conseguem. Portanto, quando é preciso, vamos buscar. E costumam ir buscar a criadores nacionais ou estrangeiro? Normalmente, onde é que costumam ir?
tem que ser todos ao estrangeiro. Ao estrangeiro. Os últimos alexandrinos vieram do Dubai e da África do Sul. Rednecks, a maior parte vieram de Bélgica, alguns da Holanda e também alguns da África do Sul, mas são todas as aves que nós compramos são todas no exterior. Vêm todas do estrangeiro. Estamos no topo em Portugal e algumas das espécies, das mutações mesmo na Europa, portanto tem que ir buscar onde elas estão, basicamente. Claro. É mesmo assim. Se tivesse aqui alguém em Portugal não me importava de ir lá buscá-las, mas não há. Tem que se buscar mais exóticos, fazemos géis exóticas para os trazer. Ok. Eu, por acaso, nos vídeos que já vi do vosso criador, eu vi uma situação diferente do habitual, que é um sistema instalado para irrigação dos viveiros. Quer falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Eu falo tudo o que quiserem fazer. Não custa nada, não tem segredos nenhum. Quem quiser ir lá visitar os nossos aves, é só entrar em contato connosco e temos muito gosto em recebê-lo. Isso é uma daquelas coisas que nós vamos vendo os outros fazer, vamos imaginando o que é que será bom para nós e, pronto, e procuramos adaptar à nossa realidade as necessidades. Portanto, e a necessidade aqui, no nosso caso, são duas. Quando temos na época da reprodução, nomeadamente ovos, e temos 3 ou 4 dias, por acaso este ano parece que não está para aí virado, está a chover todos os dias, então quando não chove, nós fazemos a chuva artificial e os pássaros adoram, em termos de diversão para eles, mas em termos de umidade nos ninhos e por aí fora também é altamente criação importante. de umidade no espaço, claro. Eu, por acaso, achei fantástico os vídeos, achei aquilo realmente fantástico. Muito bom. Os pássaros adoram aquilo. E pronto, e quando nós temos 30 e tal graus, 40 graus, exato. É também fundamental. Embora as aves venham de climas secos também, mas é normal que também se ressintam um pouco, claro que sim. Mas pronto, as aves vêm, mas a maior parte delas já estão mais do que adaptadas aqui ao nosso clima, claro. Mas toda a gente sofre, se calhar a gente humano sofremos mais do que as aves quando estão a 30 e tal grau. Certo. Mas nota-se bem que elas andam muito a arfar, e nós como temos água em abundância e até é barata, que aquilo é água dos nossos terrenos, não nos custa nada a abrir e aquilo é um sistema que é facilmente barato, é mesmo só questão de ter o trabalho de a fazer. Nós pedimos programar aquilo, mas pronto, aquilo é feito à mão, enquanto eu dou a comer às aves, abre água, nem demora o tempo todo, aquilo em 5 minutos, 10 já é demais, dá para os pássaros tomarem banho, dá para baixar a temperatura, dá para isso tudo, e eles têm também alguma diversão e pronto, isso também é muito bom. O bem-estar dos animais, claro que sim. Outra situação que eu reparei é que tem variadíssimas câmaras instaladas ao longo do criador, e nomeadamente microcâmaras no interior dos ninhos. Fale-nos um pouco também sobre essa situação. Isso é uma deriva profissional, porque a minha área de trabalho tem a ver com isso, e chegámos aí à volta de, acho que foi há 3 anos que a gente começou com isso, começamos em fase experimental, e acho que com sucesso. Nós basicamente temos as câmaras para ver o interior dos ninhos. As primeiras que usávamos tínhamos alguns problemas, porque quando era dias escuros praticamente não se vê nada. Agora temos umas câmaras espetaculares, que aquilo seja escuro ou seja claro, vê-se perfeitamente bem os ninhos do interior, vê-se o desenvolvimento das aves, vê-se se estão a chegar, quando é que mete o ovo, quando é que nasce, vê-se isso tudo perfeitamente. E pronto, um dos investimentos que a gente fez, que eu acho que foi com maior retorno. Porque assim vocês também têm a garantia de saberem o comportamento de cada casal relativamente às crias, relativamente ao choco, se abandona, se não abandona, se cria bem, se cria mal. E temos aquela situação que alguém parte o ovo, não sabe se é um macho, se é fêmea, ou o pássaro morre, não sabe se morreu porque levou picado ou não. É coisa. E nós, e a dizer, o ano passado, eu tenho o hábito, quando é na altura da criação, isto tem 3 segundos, abro a aplicação e vejo o que é que se passa nos ninhos, e numa das noites que já estava na cama, abri a aplicação e vi que tinha uma quantidade de fêmeas, ou umas na rua, ou a maior parte delas no buraco, mas pronto, penduradas. E não entravam nem saíam, estavam ali paradas. Exato. E isso, pronto, eu fiquei, porque isso não é um comportamento normal, né? Porque na altura eles tinham
a maior parte desses tinham passaritos pequenitos e pronto, e ainda fiquei ali uns 5 ou 6 minutos a ver se elas entravam ou não. Elas não entraram. Eu pensava que fosse algum tipo de predador ou coisa do género. Pus lá, entretanto, veio para lá a luz a ver o que é que se passava, porque os nossos servidores na altura não tinham iluminação. Celular, mas não tinha iluminação. E pensava que fosse ou moços, ou corujas, ou ratos, ou coisa que fosse. Mas não, entretanto, no dia a seguir ouvi que também na Itália houve um problema que aquilo foi um sismo e que, pronto, as aves são muito mais sensíveis do que nós. São muito sensitivas, exatamente. Exatamente. E essa aplicação fez com que eu visse esse problema, retirei algumas das aves pequenitas que estavam dentro dos ninhos, que os pais tinham saído, porque nem todos saíram, mas a maior parte saiu. Aumentei a temperatura delas, que elas já estavam praticamente todas fritas, até acabaram ter morrido pelo excesso de frio, exatamente. As duas acabaram por morrer. Entretanto, uma das que morreu eu pus num dos ninhos, para ver qual era o comportamento delas, e aquilo por acaso foi interessante, porque aquilo quando amanheceu, as aves já foram lá para dentro do ninho, neste caso nem era o pai, mas foi lá procurar aquecer o passarito. Assim, então se tu estás a aquecer é porque não desistes da criação. Claro. Entretanto, tirei um pássaro, o pássaro morto, e pus lá um pássaro vivo, e quando outra vez, neste caso a mãe, entrou no ninho e viu o passareto vivo, que o pássaro ficou mesmo contente de vida. Assim, estava a ver as imagens, via que o pássaro estava contente, foi logo dar a comer. Eu agarrei nos outros todos, porque já estava preparado para ir começar a dar a comer a eles à mão, e espalhei para os vinhos todos e todos aceitaram, e aquilo correu excepcionalmente bem. Mas, fantástico. Isso fez o amigo ir à procura da causa, e a causa foi nada mais nada menos do que uma causa natural. Exatamente, fantástico. E nem queria dizer que fosse, seja o que for, mas a nós, só isso pagou-nos o investimento todo que a gente fez. Exatamente. Foram 15 aves que deixaram de morrer, e não é só pelo dinheiro que elas custam, mas é porque um gajo depois ia procurar... Custa, e depois quem tem gosto e tudo custa ver. Claro. E assim a gente percebeu exatamente o que é que foi e conseguiu-se resolver. E eu acho que, de facto, para quem tem, nomeadamente, aves com algum valor e que tem capacidade para isso, eu acho que justifica claramente. É um acrescento em termos... Não é nada extraordinário para quem gasta algumas centenas ou mais ainda de euros numa ave, gastaram mesmo num sistema desse. Exatamente. A dica, cada um faz o que quer e se não quiser para continuar. Não, é muito bom. Eu acho que esse sistema é espetacular, é top mesmo. Muito bom. Quando abrimos o ninho, elas saem, mas conseguimos ver o que é que se passa a toda a hora. Porque claro, tem, 24 horas sobre 24 horas, claro. Temos um sistema com fios, com gravador, e podemos pôr para trás para ver as imagens, e vemos em direto, fazemos o que queremos, eu acho que é mesmo um bom investimento que nós fizemos. Sem dúvida. Amigo, não sei se quer concluir a entrevista com alguma outra questão que não tenhamos aflorado ou com alguma informação que queira deixar aos criadores iniciantes que considere relevante. Informação, isto é assim, as informações não sou propriamente nenhum professor, ou seja, o que eu digo é para seguir a regra, mas o que eu faço e que eu fiz e que farei, e quando vou a ver os outros criadores, e que eu acho que quem está a começar deve fazer o mesmo, independentemente de ter N espécies ou não, antes de adquirir uma espécie, é perceber o temperamento dela, ir a quem as cria, ver como é que as cria, se isso é adaptável, e preferência mais do que um, porque cada um tem a sua maneira, ver se é adaptável a esse tipo de espécies ou não à própria pessoa. Uma coisa que nós, com o tempo, fomos aprendendo e que eu acho que é interessante, é, em vez de ter 15 casais, 15 espécies, 15 casais, 2 a 3 espécies chega perfeitamente. Exato. Em termos de resultados, é muito, muito melhor, e toda a gente gosta dos passaritos pequeninos, e se nós temos um problema com um macho ou com uma fêmea, passa o ano de reprodução e depois já não nascem, e isso leva a que o pessoal comece a desanimar. E eu acho que isso é uma coisa fundamental. Até para ganhar conhecimento e experiência relativamente a essas espécies. Exatamente. As pessoas têm que ter gosto no que fazem. E o gosto vem, neste caso, neste tipo de hobby, do nascimento das aves. E se as aves não nascem,
é sempre um problema. As pessoas têm a ideia, ei, papagaios é que é, uma pessoa que cria papagaios é que é um criador. Mas depois, a maior parte do pessoal nem se lembra que aquilo tem que esperar 5, 6, 7 anos. Exatamente. Mas, entretanto, não tiver nada para criar nesse meio tempo, para estarem a guardar aves 5 anos, é um bocado complicado para alguns. Portanto, eu acho que é preciso a pessoa estudar primeiro, ir visitar os criadores, que isso é fundamental, porque a internet ajudou muita coisa, mas aquilo, a informação é tanta e nem sempre é A fidedigna. mais correta, claro. Só que diz o que acha, como fosse a certeza universal, e se calhar para ele até é, mas isso o que eu faço aqui, se for a 5 km, que já está quase encostado ao mar... Claro. As condições são diferentes, exatamente, o criador é diferente, a umidade é diferente, claro. Exatamente. As coisas têm que ser vistas, e depois procurar ir tentar adaptá-las da melhor forma às condições que cada um tem, claro. E uma coisa também é importantíssimo, e eu acho que isso é meio caminho andado para dar muitos problemas ou poucos, é procurar comprar aves em que, de preferência, sejam previamente analisadas, nomeadamente na questão dos reinecos, tem uma doença preocupante, que é o PPFC, para serem analisadas, fazer os testes, fazer quarentenas a elas, e quando a coisa está ok, quando as passas estão aclimatizadas, procurar juntar ao resto da matilha, vamos assim dizer. Porque juntada à pressa, porque o passarete morreu e mete ali uma coisa fora, porque veio ali um criador excepcional, ou que se calhar até veio da fora, seja do que for, isso às vezes é um erro, porque seja de onde vier a ave, a alteração do local delas pode despontar uma doença que até está oculta nesse criador, e pronto, isso é fundamental. Portanto, dentro dos possíveis, procurar fazer as coisas o melhor possível. De forma correta. Depois as aves também têm que fazer parte delas, mas se a gente não fizer, podemos esperar milagre, mas milagres também não acontecem nem sempre, nem todos os dias. Claro. Portanto, é para fazer o melhor possível e não desanimar à primeira contrariedade. Muito bom. Amigo Sérgio, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, tanto assim como ao seu irmão. Continuação de boas criações e vamos falando, caro amigo, ok? Ok, pronto, fica o convite para quem quiser vir aqui a meio do país ver as nossas aves, que até nem é muito longe, porque temos a sorte de facto de estar aqui no meio. É questão de entrar em contato connosco e é coisas normais, não tem problema nenhum, nós mostrarmos e explicarmos o que é que fazemos e cada um vê e pergunta e faz o que quiser. E eu acho que isso é bom para todos, é bom para nós, é bom para quem vê e até temos umas aves que acho que são interessantes de ver